E aí galera, vocês querem aprender a fazer uma grana no Rucoin e conseguir com- comprar, vender ou até mesmo conseguir uma conta num level altíssimo? É, eu tenho uma solução. Hoje eu posso lhe ensinar a ganhar o dinheiro que tem o valor do real atualmente e tanto você pode conseguir fazer uma renda extra como o nome de digital, assim virar um trabalho, uma forma de conseguir atrelar os seus ganhos e como você pode equipar ou jogar, isso depende de cada um da necessidade, até porque a interatividade e a função do jogo ele permite tudo. Dá para você começar do level zero, assim como dá para você começar já numa conta level alto, comprando de outros plays. Tem pessoas de confiança que trabalham apenas com isso e vocês podem aderir tanto KK quanto aderir a questão de um personagem para brincar PVP, pode ser para farmar, para vender itens. Isso depende da função de cada um. Aqui é quase um Playmobil, você tem várias funções para fazer no modo RPG. Esse valor que eu tenho hoje é o que me salva da necessidade do que eu preciso. Eu não preciso de muito para poder sobreviver. Eu vou tanto aqui tirar para poder comprar itens, ensinar a vocês como conseguir fazer uma grana e tanto vou estar dialogando, conversando, falando sobre os contras e prós, né, de todo o meu conhecimento do que eu estou fazendo. Vamos lá. Isso daqui é a cidade onde a gente é considerado o sul-americano, são os brasileiros, né? Enfim, não são os brasileiros, mas que se tem uma maioria. E eu vou para o mundo aberto, aonde eu encontro na Norte América os itens que eu necessito para poder comprar e fazer o farm. Gente, como é que eu faço a função aqui de conseguir dinheiro? Eu não é fácil, primeiramente, não vai cair do céu nenhum dinheiro é, fácil presta, né? Geralmente quando tem dinheiro fácil tem alguma coisa errada e aqui não vai ser diferente. O que você vai encontrar é um pouco de dificuldade para fazer, mas que é possível, né? Diante disso, você conseguir fazer uma boa grana, dá para tirar uma renda mensal bacana. Eu vendi bastante KK diante do mês passado e esse mês eu pretendo vender bastante para poder pagar as minhas dívidas, porque eu estou investindo nos estudos, nos planos, para poder conseguir prosperar nos meus próximos negócios e aqui ainda continua sendo um complemento. Esse complemento ele me ajuda para tudo que eu necessito. Então não tenho o que reclamar. São anos e anos, desde 2019 que eu venho fazendo essa função e ajudei muita gente, sou também muito ajudado. E o que é que eu estou fazendo? Bom, um item desse de 70k, né, do Liz, eu posso vender por 99. Assim, a mesma coisa com a Wandy, com o Hobby. E aqui eu faço meu lucro, né, de 30 em 30%, boto uma loja offline, tem que fazer a contabilidade para ver se vale, porque hoje o KK ele custa quase 24 horas online em uma loja, custa quase 4kk, e 4kk é 4 reais, quer queira ou não. Então você tem que sobrepor esse valor para que você consiga tirar uma boa renda, um bom lucro. A vantagem de estar fazendo isso é porque você vai estar exercitando a sua mente, né, o seu pensamento, o decorar e aprender o preço de cada material para que você possa vender, né, comprar um pouco mais barato e vender pelo um preço é, seja razoável, nada que ultrapasse o limite do conhecimento
porque você pode ser prejudicado, tanto para a venda quanto para a recuperação dos valores investidos, porque necessita, vamos dizer, de uma rotatividade, ou seja, rotatividade de valores que vai lhe trazer com consequência o lucro. Isso é bem recíproco, você consegue, com o decorrer dos dias, o que mais se torna é, difícil é porque é cansativo você fazer essa função todo dia. Tem pessoas que vendem mais barato, porém elas trabalham mais, né, na rotatividade. São como mercadores. Tem classificação para mercadores. Tem os revendedores, mercadores. E na verdade os revendedores eles é, estão mais escassos. Por quê? Porque é um trabalho cansativo, mas que vende com uma velocidade muito mais rápido e compra mais rápido. Então tem pessoas que conseguem fazer 10, 20, 30 kk num dia só com revendedores. E assim outros se mantêm a loja, porque pagar loja custa caro. E diante disso, a pessoa tem que fazer valer. Tem que, assim como qualquer outro emprego, para você fazer hoje um aplicativo de transporte, você tem que no mínimo rodar as 8 horas por dia. E aqui você tem um tempo que você precisa estabelecer para que esse retorno ele possa chegar a valer, né? Não vai ser do dia para o outro, mas que vai ser garantido. Não vai ter nada de aposta, não vai ter ninguém para te roubar, a não ser você mesmo, porque você está comprando e vendendo. É como um judeu que aprende a valorizar o trabalho. E fazendo essa função, ela me ajudou, junto com os decretos que eu andei fazendo por anos, conseguir manter uma estabilidade naquilo que eu preciso. Ou seja, me trouxe a clareza, a clarevidência, a superioridade daquilo que eu necessito. Não de desqualificar ninguém, mas que eu necessitava para o meu crescimento. Então, foi recíproco, foi perfeito. Porque para mim poder ter o que eu tenho hoje, eu tive que primeiro sentir o a causa e efeito, né? O sobreposto, o diferente. E mesmo que isso não me anime, por ser, vamos dizer, encaliçado pela vida, ou destemido, né? Por, por viver essa consequência, é, ela se torna aprendizado. Eu tô aprendendo junto com ela, tô tirando o melhor possível e tô tentando ajudar alguém dessa maneira, além de ser colocado em vários aprovações, testes, observações, porque eu acho que se não fosse isso, eu não teria a oportunidade de aprender. E quando a gente passa pela aprovação, tudo se torna mais fácil. Então, apenas demonstrar esse empório que, da forma benéfica, lógico, que está sendo construído tijolo por tijolo e ninguém há de vir tocar porque é a palavra certa, é divino, é, é merecedor, é recíproco. Não sei como explicar melhor, mas
é as lágrimas de preto velho. São choros que são melhores nem pensar. Se a gente observar o passado, quantas vezes a gente chorou para não precisar chorar mais, isso traz um alívio, porque muitos estão passando por esse caminho agora e não sabem que solução pode se tornar. E esse aqui é uma maneira de caminho, onde eu posso continuar brincando, posso continuar me elevando, posso continuar fazendo da melhor forma possível e não tem nada que venha me impedir, que venha me repreender, porque é, Deus abençoou com seu jeito, quando trouxe a explicação da melhor forma possível. Foi possível ver uma clareza, um brilho, aquilo que a gente deseja, mas que a gente não imagina. Que a grama do vizinho, para ela poder ser mais verde, né? Para ela poder florescer, ela teve que secar, ela teve que se tornar adubo, ela teve que se regenerar para depois ser alguma coisa. E muitas vezes a gente aproveita para dizer que a grama do vizinho, além dela ser mais verde, né, ela é uma praga, né? Ela é, vamos dizer, foi feito um pacto. As pessoas inventam por não conseguir atingir aquele objetivo. Então, isso é ensinado na nossa cultura, a coisa mais feia que se tem. A gente bota culpa no irmão, no primo, mas muitas vezes a gente nem vê que o próprio culpado de tudo mesmo é a gente. E quando a gente faz isso, a gente prejudica o adiantamento do amigo que está na nossa frente. Hoje eu tento passar passagem para que aquele amigo vá adiante. Eu prefiro ficar atrás dele, né? E sem favoritismo, sem precisar pisar na cabeça, deixar ele passar para que depois eu venha tentar passar com as minhas aprovações. E é isso que tem acontecido. As minhas aprovações, ela tem deixado um exemplo bonito pela verdade, por aquilo que tentou ser destruído, né? E aquilo que quando você dá 2 passos para trás, você consegue ir um para frente, é onde está a recompensa, é onde o navio ele realmente começa a ganhar um prumo. Pode ser bombordo, esquibordo, mas ele começa a flutuar. E esse é o importante. Não que a gente boie, mas que a gente consiga fazer com que essa fluidez ela não se estanque, não pare em águas paradas, onde possa nos prejudicar, né? Que a gente possa se renovar e ver tudo novo de novo por mais um dia. E isso incomoda aqueles que estão acomodados, principalmente aqueles que já deixaram de ser escravo, né? Pode ser da própria família, pode ser aquele com poder empório bélico, que só pensa, né, na luxúria, esquece que tem vários outros passando por um caminho, que ele necessita da mesma evolução que a de todos, que a de outros, né? E não tem ninguém que venha mais reprimir os nossos sonhos nem desejos. Dentro da realidade do pecado, verdadeiro pecado é quando a gente faz outra pessoa sangrar. Então, se eu não estou causando isso, se eu não estou prejudicando a saúde do irmão, não tô trazendo contenho, nem para mim, nem para você. Não tem porquê, velho. Não tem porque ninguém vir querer se incomodar com a sua roupa, com a sua vida, com o seu jeito, com o seu gênero, com o que você faz, com o que você deixa de fazer. E hoje, só de você ter a liberdade de gravar o que você quiser, apesar que tem muita coisa que
que fica a desejar. Mas vamos lá. Hoje a questão da comunicação e a evolução. Se a gente pode ser o que a gente quiser, não vai ter instituição nenhuma, primeiramente, que venha me manipular a não ser aquilo que eu seja. Ou seja, antes de alguma federação ou opinião, a verdade está no meu peito. Ninguém vai me dizer o que é certo, o que é errado, porque eu tenho consciência muito bem por ter sofrido a represália desse sistema tão imundo, por ter sido um crucificado, assim estando na terra, tanto pelos espíritos quanto pros encarnados. E eu não que desejo fazer isso porque eu não quero receber o mesmo tratamento que eles me deram. Então, só de conseguir, né, mostrar para eles que o que eles me ofereceram me, me prejudicaria, me prejudicou e me prejudica, né? É mostrar que o bem tá cheio de intenções, o mal tá cheio de boas intenções. E a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, porque pode ser seu pai, sua mãe, sua mulher. E quando você vê que essas pessoas elas estão ao mesmo tempo junto com você, e você já tem saído da maioria das pessoas que estão ao seu redor por conta disso, é onde a gente chega e desacredita da filosofia, da teologia, da religião, porque o ser humano, até eu, ele é muito imundo. A gente tem esses defeitos que, se a gente prevalecer, o mal ele ganha por fazer muita zoada. Então, é triste não dar razão a isso, mas ter que se atentar, porque não é normal. Não é normal a gente viver num mundo onde a tecnologia vai destruir o ser humano. Vamos lá, vamos falar de cyberpunk. A gente é tecnológico, a gente usa a vibração sonora ao nosso favor como comunicação, como abertura de caminho também, como elevação. Agora, não observar que essas pessoas são as piores. Por quê? Porque são as que já receberam tanta lapada na vida que a gente se torna os capitães de areias, se torna o vento, se torna o, as ondas do mar, se torna o cramunhão, o ser que se tem gênio. E se tem gênio é o quê? Qual a tradução de gênio em latim? É demo. Então tem que contar uma história todo dia nova para o seu gênio, para que ele não venha se sobrecarregar ou desistir de tudo isso aqui diante desses motivos que eu acabei de explicar. É conseguir ter aquilo que se chama sobrenatural, aquilo que ninguém consegue dar nome, porque para muitos axé é sensualidade, é prazer, mas que na verdade tem uma abnegação, tem um desejo, tem uma injustiça. E é assim que a gente consegue atingir os nossos objetivos dentro do zoroatrismo. Pode ser com sexo ou sem sexo. Para a gente conseguir chegar ao ápice, a gente tem que sentir os dois lados. E essa é o meu entendimento de zoroatrismo, de druida, de São Bento, de elevação ou até mesmo macrocosmo, de quando a gente comenta a questão do líbido, dos desejos e a repressão deles.
a gente está falando do desejo do pecado e ao mesmo tempo da, do banho, da, da limpeza, da renovação. A pessoa que sabe usar a anatomia da forma correta, com a pessoa correta, ele pode vencer uma guerra. Mas para isso acontecer, a pessoa tem que estar ciente do que está fazendo. Não é fazer só por fazer. Não é só colocar aquele desejo que do seu interesse que se torna egoísta. Não é isso. Primeiramente, eu sou carregado de seres sobrenaturais. Eles sentem tudo o que eu sinto. E o pior de tudo é saber que eles se aproveitam de tudo que eu faço. A pessoa já ter uma consciência dessa questão é um pensamento de liberdade. Porque ao mesmo tempo eu me sinto recíproco em oferecê-los até mais possibilidades. E assim evoluir e saber mais sobre o muçulmano, sobre o jihadista, sobre o índio, porque eles podem ter até mais do que uma mulher. Mas vamos lá, isso não é trabalho para qualquer um. Você vai tentar entender um pajé, vai tentar o gênio dele, que ele tem que convencer, e quantos tentaram passar pelo trajeto dele e não conseguiram. Eu reprimi os meus desejos, reprimi as minhas ações, é ser irresponsável. Então, se eu estou fazendo isso, é porque eu estou correndo atrás dos meus direitos. Eu tenho ancestralidade, e essa ancestralidade ele vai me encarretar no aprendizado, e eu vou resgatar. Nem que seja Ramsés, Tutankhamon, Moisés, mas a minha linhagem, ela tem honra. E se eu estou conquistando pelo meu mérito, de baixo para cima, não vai, eu quero ver tudo na mesma mesa no futuro. Porque para estar dentro dessa situação tem que fazer valer a pena. Se for para me montar um harém, né, da forma correta, bonita, eu vou fazer como os africanos. Eu estou enfrentando um leão por dia. Mas entender isso está sendo apocalipse. E eu não tenho medo, porque eu já conquistei muito. E assim como eu respeito a opinião hoje das mulheres de poder ter uma roupa do jeito que ela quiser, que ela possa se relacionar e se realizar com quem ela desejar, né? Assim a gente também tem a liberdade de ter o que a gente precisa para ser feliz. As pessoas que a gente necessita, as mentes delas não são presas, né? São independentes. E assim a gente tá mais para a evolução de primeiro mundo, né? Conseguindo realizar os nossos desejos e deixando o ser primata para sem terra, porque eles não têm mais aonde, não tem cabimento, não tem mais abertura para esse tipo de coisa, para feminicídio, para homens ignorantes. Então, as mulheres, elas dominaram o mundo. Se deixar, elas vão terminar de tomar o que é delas por direito. Mas a gente, homem, honrando as nossas frutas, os nossos animais, o nosso viver, os outros homens, a gente tendo respeito, pode ter certeza que assim como trouxer a paz, a gente vai permanecer na paz. E assim eu finalizo, deixando a minha reciprocidade, mostrando que diante disso aqui, ó, eu já tenho um item suficiente para fazer uma loja, não é muita coisa, só o que eu necessito. E eu posso muito bem, né, com R$ 450, comprar o que eu necessito para sobreviver. Eu não preciso de muito, eu já tenho o que eu necessito. Eles estão aqui na minha mão. Estou ensinando a você que quando vai pegar um ônibus,
quando vai pegar um, um momento de distração, em vez de ficar nas redes sociais perdendo tempo ou então gastando dinheiro, aqui é a solução para que você venha repor. Né? É assim que eu faço e tenho conseguido. Todas essas pessoas, elas são pessoas de verdade, né? E aqui elas estão tentando fazer o ganho delas também. Tem muitos vendedores no WhatsApp, nos grupos de confiança, e é um trabalho, né? Que merece, assim como qualquer outro, todo respeito, principalmente quando a gente fala em bufunfa. Se eu estou recebendo por isso, se eu estou conseguindo me manter, qual o mal que tem se eu não estou tirando de ninguém? Eu estou, na verdade, comprando com preço mais em conta e vendendo com preço onde eu acho justo. Onde, por exemplo, vamos lá, eu pego uma kiwi dessa de 400, eu vendo de 450. É uma maneira de manter o capital, né? Respeitando as leis, né? E dentro da sociedade, porque o trabalho social, o trabalho de comunicação e de arranjar recursos para aqueles que estão começando é um trabalho, é alguma coisa. E isso no começo foi uma dificuldade para mim, pela tentativa de convenção, né, a mim mesmo de expressão. Eu não tinha sotaque molejo para que eu viesse transparecer da forma nítida, ou seja, lhe encantar com as minhas palavras e lhe mostrar algo tão maravilhoso. E assim eu finalizo trazendo qualidades. Vou comer meus 400 pila fácil diante disso aqui e vou fazer o que eu quiser. Vou comprar na Shopee, vou comprar as minhas necessidades daquilo que estava faltando e é só alegria. É assim que eu consigo fazer minhas consagração, é assim que eu consigo me manter com aqueles que acham que eu sou um vagabundo, mas que na realidade eu trabalho mais do que todos, porque para mim fazer isso aqui, para mim entrar dentro dos estudos, eu tenho que estar muito dedicado. E tudo isso aqui é uma consequência. Hoje eu consigo transformar em coisas boas. E aqui eu finalizo. Não tem mais o que dizer. É só finalizar e mostrar que valeu a pena. Valeu muito a pena. Valeu tanta a pena que é igual esse vídeo. Logo, logo estarei voltando para gravar mais um novo. Pois tudo de bom, até a próxima e fique com Deus.